Você já sentiu que há uma espécie de código secreto sobre o envelhecer? Especialmente depois dos 80. Que ninguém parece querer partilhar conosco, como se houvesse verdades que só descobrimos quando chegamos lá. Verdades que podem ser surpreendentes, até um pouco chocantes, porque simplesmente não fomos preparados. É uma realidade dolorosa, para muitos a vida muda drasticamente, e muitas das coisas que dávamos como certas adquirem novas complexidades. A maioria das conversas sobre envelhecimento foca-se na saúde física ou nas finanças. Mas raramente abordamos as mudanças mais profundas e inesperadas que impactam o nosso dia a dia. O nosso coração e a nossa mente. Pode ser a surpresa de ver velhas amizades desvanecerem-se. A forma como o nosso corpo reage de maneiras nunca antes imaginadas. Ou até mesmo a redescoberta do que realmente importa na vida. Essas são as verdades que ficam nas entrelinhas. Aquelas que nos fazem suspirar e pensar: ah, se eu soubesse disso antes. Mas não se preocupe, porque não está sozinho nesta jornada. Acredite, não há vergonha em enfrentar estas novas realidades. Na verdade, há uma tremenda força em reconhecê-las. Neste vídeo, vamos desvendar 5 verdades surpreendentes que muitos idosos enfrentam depois dos 80 e que, muitas vezes, ninguém nos prepara para elas. São as verdades que ninguém ousa partilhar, mas que podem libertar-nos e permitir-nos viver com mais paz e propósito. Fique até o final, porque algo que vou partilhar pode verdadeiramente surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre esta fase da vida. Vamos começar com a primeira verdade surpreendente. E talvez uma das mais impactantes que os senhores enfrentam depois dos 80, a forma como os nossos círculos sociais e amizades se transformam. Muitas vezes diminuindo de forma inesperada. É uma verdade que pode ser dolorosa. Por quê? Ao longo da vida, construímos uma teia de relações, amigos do trabalho, da vizinhança, da família, damos como certo que essas ligações permanecerão conosco, fortes e vibrantes, até ao fim, mas depois dos 80. A realidade pode ser bem diferente. Pessoas que amamos e com quem partilhamos tantas memórias podem começar a partir, seja por doença, por se mudarem para mais perto dos filhos ou simplesmente por falecerem. De repente, o café da manhã com os amigos de longa data deixa de acontecer. Os almoços de domingo já não são com os mesmos rostos, e o telefone toca menos. Esta diminuição das interações sociais pode levar a uma sensação de solidão que muitos não esperavam. Não é apenas a falta de companhia, mas a ausência de pessoas que partilham a nossa história, que nos conhecem por dentro e por fora, que viveram as mesmas épocas e se lembram dos mesmos acontecimentos. É como se pedaços da nossa própria história começassem a desaparecer, e com eles, a validação das nossas experiências. A verdade é que somos seres sociais por natureza, e a solidão, quando persistente, pode ter um impacto profundo na nossa saúde mental e até física. Pode levar à depressão, à perda de interesse em atividades que antes nos davam prazer, e até a um declínio cognitivo mais rápido. A tristeza de ver o nosso mundo social encolher pode ser avassaladora. Mas há uma parte desta verdade que muitas vezes não é contada a capacidade de reinventar e nutrir novas ligações. Mesmo nesta fase avançada da vida, não é sobre substituir as pessoas que perdemos, mas sobre abrir espaço para novas experiências e novos rostos que podem enriquecer a nossa existência de maneiras diferentes. Talvez não sejam as amizades de décadas, mas podem ser laços baseados em interesses comuns atuais, em apoio mútuo, em risadas partilhadas, por exemplo. A dona Alice, que sempre foi muito ativa,
Viu o seu grupo de amigas diminuir drasticamente depois dos 85 anos. Ela sentiu-se perdida. Mas um dia, por insistência da filha, experimentou uma aula de ginástica para idosos no centro comunitário. No início, sentia-se deslocada, mas aos poucos, começou a conversar com outras pessoas. Descobriu que muitos ali partilhavam histórias semelhantes de perda e solidão. Com o tempo, formou um pequeno grupo que, depois da aula, ficava para tomar um café e conversar. Não eram as amigas da vida toda, mas eram novas companheiras que a faziam rir, que a ouviam e que a tiravam de casa. Outra estratégia importante é investir na família de forma diferente. Por vezes, focamo-nos tanto nos nossos pares que nos esquecemos do tesouro que temos na nossa própria família, como filhos, netos ou até sobrinhos e primos mais afastados. Há uma oportunidade de aprofundar essas relações, de partilhar a nossa sabedoria, de ouvir as suas histórias e de se conectar com as novas gerações. O seu Manuel, por exemplo, começou a dedicar um tempo específico a ensinar os netos sobre jardinagem. O seu grande passatempo. Não só partilhava o seu conhecimento, como criava momentos de ligação genuína, de risadas e de aprendizagem mútua, as chamadas de vídeo, que antes pareciam complicadas. Tornaram-se uma forma regular de estar presente na vida dos netos que moravam longe. Também é crucial procurar grupos e atividades que se alinhem com os seus interesses atuais. Pode ser um clube de leitura numa biblioteca, um grupo de voluntariado numa instituição de caridade local, aulas de pintura, um coro ou até mesmo um grupo de caminhada leve. A chave é dar o primeiro passo, mesmo que seja desconfortável no início. Lembre-se que muitas outras pessoas na sua idade estão a sentir o mesmo e desejam companhia e conexão. As redes sociais, com cautela, também podem ser uma ferramenta útil. Existem grupos online dedicados a interesses específicos ou a comunidades locais, onde se pode iniciar conversas e até mesmo marcar encontros presenciais. O importante é não se fechar. A solidão pode ser um abismo, mas há sempre uma ponte para o outro lado. Basta querer construí-la. Não é sobre ter a agenda cheia de compromissos, mas sobre ter algumas ligações significativas que alimentem o seu espírito. A qualidade das relações supera em muito a quantidade. É essencial ser proativo. Procurar estas novas oportunidades e estar aberto a diferentes tipos de amizades e interações. Perceber que o círculo social irá mudar é a primeira etapa para se adaptar e continuar a nutrir o seu bem-estar emocional. Sabendo que a vida social depois dos 80 pode ser diferente, mas ainda assim rica e gratificante. Agora que desvendamos a verdade sobre a transformação das amizades, vamos aprofundar um aspecto igualmente surpreendente e muitas vezes silencioso da vida. Depois dos 80, as mudanças físicas inesperadas que vão além da mobilidade, afetando coisas como o apetite, a digestão e a presença constante de dores que antes eram esporádicas. Esta é uma verdade que ninguém realmente detalha. Ouvimos falar de mobilidade reduzida e fraqueza muscular. Mas há um leque de alterações que pegam muitos de surpresa. Para começar, o nosso apetite pode mudar drasticamente. Antigamente, uma refeição farta era bem-vinda, mas depois dos 80, o corpo começa a pedir menos comida, e os sabores podem parecer diferentes. O metabolismo desacelera significativamente, e as necessidades calóricas diminuem. Além disso, as papilas gustativas envelhecem, tornando os alimentos menos apetitosos ou, por vezes, realçando sabores amargos. A sensação de sede também pode diminuir, levando à desidratação sem que se perceba. O resultado é que muitos idosos podem começar a comer menos do que o necessário, levando a deficiências nutricionais.
perda de peso involuntária e fraqueza. É um ciclo vicioso, menos nutrientes levam a mais fraqueza, o que, por sua vez, diminui a vontade de cozinhar e comer. Não é que não queiramos comer, mas o corpo simplesmente não tem o mesmo entusiasmo pela comida. E isso pode ser um desafio enorme para manter a energia e a saúde. Associado a isso, vêm as alterações digestivas. O sistema digestivo, como qualquer outra parte do corpo, também envelhece. Os movimentos intestinais podem tornar-se mais lentos, levando à prisão de ventre. Um problema muito comum e desconfortável. O corpo pode ter mais dificuldade em digerir certos alimentos, e a absorção de nutrientes pode ser menos eficiente. Alimentos que antes comíamos sem problema, como laticínios ou certas fibras, podem causar inchaço, gases ou azia. A flora intestinal também muda, o que afeta não só a digestão, mas também o nosso sistema imunitário e até o humor. É frustrante porque a comida, que sempre foi um prazer e uma fonte de energia, pode transformar-se numa fonte de desconforto. E depois há a questão das dores. Não estamos a falar apenas de uma dor passageira aqui e ali. Depois dos 80, muitas pessoas experimentam uma presença mais constante de dores crônicas, seja nas articulações, nas costas ou outras partes do corpo. As velhas lesões podem ressurgir com mais intensidade, e a cartilagem que protege as articulações pode ter se desgastado, levando a artrite e outras condições dolorosas. As dores podem limitar a nossa capacidade de fazer as coisas que amamos, como caminhar, cuidar do jardim ou até mesmo levantar os braços para alcançar algo. Viver com dor constante é exaustivo e pode diminuir a nossa qualidade de vida de forma significativa, afetando o sono, o humor e a vontade de participar em atividades sociais. Mas o que podemos fazer diante destas verdades? A chave está em adaptar-nos e sermos proativos, ouvindo o nosso corpo com mais atenção, para o apetite e a nutrição. Em vez de tentar comer grandes refeições, pode ser mais eficaz fazer refeições mais pequenas e frequentes ao longo do dia. O importante é escolher alimentos nutritivos e fáceis de digerir. Sopas cremosas, batidos com fruta e vegetais, iogurtes com cereais e pedaços pequenos de carne ou peixe são ótimas opções. É crucial manter-se hidratado, mesmo que não sinta sede. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e tente beber pequenos goles ao longo do dia, ou incluir alimentos ricos em água como fruta e vegetais. Para a digestão, aumentar a ingestão de fibras de forma gradual pode ajudar, mas escolha fontes mais suaves, como aveia, frutas cozidas e vegetais bem cozinhados, alimentos probióticos, como iogurte natural ou kefir. Podem ajudar a manter a flora intestinal saudável. E sim, um pouco de movimento, mesmo que seja uma caminhada suave pela casa, pode estimular o sistema digestivo. O mais importante é evitar o sedentarismo prolongado. Quanto às dores, é fundamental não as ignorar. Uma visita regular ao médico é essencial para gerir a dor e encontrar estratégias adequadas. Pode ser fisioterapia, medicação, ou terapias complementares como massagens suaves ou calor. Exercícios de baixo impacto, como natação ou tai chi, podem fortalecer os músculos e as articulações sem causar mais dor. O autocuidado é vital aquecer a área dolorida, fazer alongamentos suaves, e até mesmo técnicas de relaxamento como a meditação podem trazer alívio. A Dona Clara, por exemplo, sofria muito de dores nos joelhos, o que a impedia de passear. Depois de consultar o seu médico, começou a fazer fisioterapia e exercícios específicos. Notou uma diferença enorme, o que a motivou a manter-se ativa e a gerir a sua dor de forma mais eficaz. Em vez de se resignar,
A terceira verdade chocante que muitos seniores enfrentam depois dos 80 diz respeito às mudanças cognitivas. Não estamos a falar apenas da perda de memória, que é algo de que já se ouve falar, mas sim de alterações mais subtis e frustrantes na velocidade de processamento da informação, na capacidade de tomar decisões rápidas, ou até mesmo na dificuldade em adaptar-se a novas tecnologias. É uma espécie de dança cognitiva, onde o ritmo muda. E não é algo que se possa controlar completamente. Para muitos, a mente é uma fortaleza, um lugar de agilidade e perspicácia. Ter um raciocínio mais lento, precisar de mais tempo para absorver novas informações ou para encontrar a palavra certa pode ser incrivelmente frustrante e até embaraçoso. Pode sentir que a sua mente não está a acompanhar o ritmo da conversa ou das inovações à sua volta. Antigamente, podia aprender a usar um novo eletrodoméstico ou um novo programa de televisão num instante. Agora, pode levar dias, semanas, ou parecer uma tarefa hercúlea. A memória de curto prazo pode falhar, levando a momentos de esquecimento de nomes recentes ou de onde deixou as chaves. O que pode gerar ansiedade e preocupação. É importante perceber que estas são, em muitos casos, mudanças normais associadas ao envelhecimento do cérebro. As conexões neuronais podem tornar-se menos eficientes e o tempo de reação, por exemplo, diminui. Não é um sinal de que está a perder a sua inteligência, mas sim que o seu cérebro está a funcionar de uma maneira diferente, num ritmo mais calmo. Mas a verdade é que, embora estas mudanças sejam uma parte natural do envelhecimento, há muito que podemos fazer para manter a nossa mente tão ativa e vibrante quanto possível. Mesmo depois dos 80, a chave é continuar a desafiar o cérebro e a envolvê-lo em novas experiências. Pense no seu cérebro como um músculo se não o usa. Ele atrofia. A boa notícia é que, mesmo em idades avançadas, o cérebro tem uma capacidade incrível de formar novas conexões. Um fenômeno chamado neuroplasticidade. Uma das melhores maneiras de manter a mente afiada é aprender coisas novas constantemente. Não precisa de ser algo complexo como uma nova língua. Embora seja excelente se tiver vontade, pode ser algo tão simples como aprender uma nova receita, tentar um novo jogo de cartas, explorar um novo gênero musical, ou aprender a usar uma nova aplicação no telemóvel com a ajuda de um neto. O importante é sair da rotina mental e desafiar-se. O seu Fernando, por exemplo, aos 88 anos, decidiu que queria aprender a usar o tablet para ver vídeos dos seus artistas favoritos no YouTube. No início, foi um desafio enorme, mas com a paciência da neta, ele conseguiu, e cada pequena vitória trazia-lhe uma enorme satisfação e um sentimento de capacidade renovada. Os jogos cerebrais são outra ferramenta poderosa. Sudoku, palavras cruzadas, quebra-cabeças, jogos de tabuleiro e até mesmo videojogos simples projetados para o cérebro podem ser muito benéficos. O objetivo não é ser perfeito, mas sim manter a mente em constante atividade, forçando-a a pensar e a resolver problemas. A leitura regular também é fundamental. Ler um livro, um jornal ou uma revista mantém o cérebro envolvido, expande o vocabulário e estimula a imaginação, mesmo que demore mais tempo para ler uma página. Cada palavra conta. A atividade física, por incrível que pareça, tem um impacto direto na saúde cerebral. Exercícios aeróbicos leves, como uma caminhada diária, aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que é crucial para a sua função. Não precisa de ser intenso. Um passeio no parque ou algumas voltas no quarteirão já fazem uma grande diferença. A conexão entre corpo e mente é inegável. A alimentação também desempenha um papel vital.
Uma dieta rica em antioxidantes. Ácidos gordos ômega 3, encontrados em peixes como o salmão e as sardinhas. E vitaminas do complexo B pode nutrir o cérebro e protegê-lo do declínio. Pense em pratos coloridos, com muitos vegetais, frutas e grãos integrais, típicos da nossa dieta mediterrânica, que é tão boa para o corpo e para a mente. Além disso, é importante ser paciente consigo mesmo e aceitar que o ritmo pode ser diferente. Não se compare com o que era antes ou com os outros. Peça ajuda quando precisar. Seja a um familiar para explicar algo no telemóvel, ou a um profissional de saúde, se as preocupações com a memória forem mais intensas. Lembre-se, o cérebro é um órgão resiliente, e mantê-lo ativo é uma das melhores formas de garantir que continua a ser uma fonte de prazer e de conhecimento. A quarta verdade chocante que os senhores enfrentam depois dos 80 anos é a evolução da sua relação com a independência e a necessidade crescente de aceitar ajuda. Esta é uma das transições mais difíceis, pois toca diretamente na nossa identidade, no nosso orgulho e na nossa autonomia. Valores tão cultivados ao longo da vida, sempre fomos nós a cuidar dos outros, a resolver os nossos problemas, a ser autossuficientes. De repente, depois dos 80, a realidade pode apresentar-se de uma forma que nos obriga a reconsiderar. Pode começar com pequenas coisas, dificuldade em levantar-se do sofá, em apertar botões pequenos, em carregar sacos de compras que antes eram leves. A visão ou a audição podem não ser tão nítidas, tornando certas tarefas mais desafiadoras. Depois, podem surgir situações mais significativas, como a dificuldade em conduzir, em cozinhar refeições completas, ou em cuidar da casa como antes. A verdade é que, para muitos, pedir ajuda é sinônimo de fraqueza, de ser um fardo para os outros, ou de perder o controle sobre a própria vida. Há um medo subjacente de que, ao aceitar ajuda, estamos a ceder à nossa independência, a abrir mão da nossa liberdade. Esta é uma luta interna muito real e dolorosa. A relutância em pedir ajuda pode levar a situações de isolamento, a acidentes domésticos ou a uma diminuição da qualidade de vida. Simplesmente porque se recusa o apoio que poderia facilitar o dia a dia. No entanto, há uma perspectiva transformadora desta verdade. Aprender a aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e força. É um ato de inteligência emocional e de amor próprio, que nos permite continuar a viver com dignidade e segurança. Mesmo que isso signifique fazer as coisas de uma forma diferente, é uma redefinição da independência. Não como a capacidade de fazer tudo sozinho, mas como a capacidade de gerir a própria vida de forma eficaz. O que, depois dos 80, pode incluir a delegação de tarefas e a colaboração com outros. Para enfrentar esta verdade, a comunicação aberta com a família é crucial. Muitas vezes, os filhos ou netos querem ajudar, mas não sabem como, ou têm medo de ofender ao oferecer ajuda. Seja o primeiro a iniciar a conversa. Expresse as suas dificuldades de forma honesta, sem vergonha. Por exemplo, em vez de dizer, não consigo mais subir as escadas, pode dizer, tenho sentido alguma dificuldade nas escadas. Talvez pudéssemos ver uma forma de me ajudar a sentir mais seguro. Pequenas conversas podem abrir caminho para grandes soluções. A família pode ajudar com compras, transporte para consultas, ou até mesmo com a organização da casa. Muitas vezes, eles ficam aliviados por poderem ajudar e sentir-se úteis. Outra estratégia é explorar as opções de apoio disponíveis na comunidade. Existem serviços de apoio domiciliário que podem ajudar com tarefas como limpeza, preparação de refeições ou higiene pessoal. Existem serviços de transporte para idosos, centros de dia,
ou até mesmo voluntários que podem oferecer companhia e ajuda com pequenas tarefas. Não ter que fazer tudo sozinho pode libertar tempo e energia para as coisas que realmente importam e que ainda consegue desfrutar. O seu Joaquim. Um homem que sempre se orgulhou de ser independente. Resistiu durante muito tempo a aceitar ajuda para as compras do supermercado. Mas depois de um episódio de vertigens no corredor dos laticínios, a filha convenceu-o a usar um serviço de entrega. No início, sentia-se um pouco derrotado, mas rapidamente percebeu o alívio que era não ter que carregar os sacos pesados e ter mais tempo e energia para ler os seus jornais tranquilamente. Essa pequena mudança abriu caminho para aceitar outras ajudas, como o motorista da junta de freguesia para as consultas médicas. Também é importante planear para o futuro. Conversar com a família sobre as suas preferências e desejos para o futuro, caso a sua independência diminua ainda mais. É um ato de amor e previdência. Discutir as opções de moradia, os cuidados de saúde e o tipo de apoio que gostaria de ter pode evitar muitas preocupações e estresse para si e para os seus entes queridos. Não espere que uma crise aconteça para tomar estas decisões. Aceitar ajuda não é desistir, mas sim adaptar-se. É permitir que outros nos ajudem a manter a nossa qualidade de vida, a nossa segurança e a nossa dignidade. É um convite à colaboração, não uma rendição. Lembre-se, ninguém é uma ilha, e nesta fase da vida, o apoio dos outros é um presente precioso que nos permite continuar a viver com o máximo de bem-estar possível. É um processo de aprendizagem e de ajustamento, mas que pode trazer uma enorme paz de espírito e libertar-nos para desfrutar das coisas que ainda nos trazem alegria. Em vez de nos preocuparmos com as que se tornaram mais difíceis, a quinta e última verdade chocante que muitos senhores enfrentam depois dos 80 anos, e que talvez seja a mais profunda de todas, é a surpreendente reavaliação do propósito da vida e das prioridades. É um momento de clareza, onde as coisas que antes pareciam cruciais, de repente perdem o seu brilho. E o que realmente importa emerge com uma intensidade nunca antes sentida. Ninguém nos prepara para esta profunda mudança de perspectiva. Este reset interno, que pode ser tão libertador quanto desorientador. Ao longo da vida, somos muitas vezes condicionados a buscar sucesso material, reconhecimento profissional, acumulação de bens, e a preencher a nossa agenda com 1001 atividades. O tempo é sempre escasso, e o futuro parece um horizonte distante para onde projetamos os nossos sonhos e objetivos. Mas depois dos 80, quando o tempo parece ter uma outra velocidade e o futuro é mais o aqui e agora, a lente através da qual vemos o mundo e as nossas prioridades muda radicalmente. A verdade é que os bens materiais e as conquistas profissionais, que antes eram tão importantes, muitas vezes tornam-se secundários. O carro de luxo, a casa grande, o cargo importante, tudo isso começa a desvanecer na lista de prioridades. Em vez disso, a atenção volta-se para o essencial: as relações, a saúde, a paz interior, a beleza dos pequenos momentos e a sensação de que a vida teve um propósito. Mesmo que não tenha sido grandioso aos olhos do mundo, há uma epifania silenciosa que pode acontecer. A percepção de que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que amamos e nas experiências que vivemos. As gargalhadas dos netos, um pôr do sol na janela, o cheiro do bolo a assar, uma conversa sincera com um amigo, o calor de um abraço. Estas são as moedas de ouro que adquirem um valor inestimável. A busca por um propósito muitas vezes se transforma de algo grandioso para algo muito mais íntimo e acessível.
O propósito pode ser simplesmente ser uma presença amorosa para a família, partilhar histórias e sabedoria, cuidar de uma planta ou encontrar alegria nas rotinas diárias. É um reencontro com a simplicidade e a profundidade da existência. Para abraçar esta verdade, o primeiro passo é permitir-se esta reavaliação. Não sinta culpa por mudar as suas prioridades. É uma etapa natural e saudável. Em vez de se apegar ao que deveria estar a fazer ou ao que fazia antes, concentre-se no que lhe traz alegria e significado. Agora, uma das maneiras de abraçar este novo propósito é investir ainda mais tempo em relações significativas. Isso pode significar telefonar mais vezes para os filhos ou netos, passar mais tempo com eles, mesmo que seja apenas a ver televisão juntos. A qualidade do tempo é mais importante do que a quantidade. É o momento de partilhar a sua história de vida, as suas memórias, as suas lições. A sua experiência é um tesouro, e partilhá-la pode ser um dos maiores legados que pode deixar. Outra forma é procurar atividades que alimentem a sua alma e que o conectem com o que é essencial. Se sempre gostou de ler, mergulhe nos livros. Se gostava de música, volte a ouvir os seus álbuns favoritos ou descubra novos artistas. Se tinha um hobby que deixou de lado, como pintar, costurar ou jardinagem, talvez seja a altura de o retomar, mesmo que de forma mais suave. A Dona Odete, que passou a vida a trabalhar numa loja depois dos 85 anos, redescobriu a alegria de pintar aguarelas, algo que fazia na juventude. Não tinha a pretensão de ser uma artista famosa, mas cada pincelada trazia-lhe uma sensação de paz e propósito. A prática da gratidão torna-se também muito poderosa. Apreciar os pequenos milagres do dia a dia. A chuva que rega as plantas, o canto dos pássaros, o conforto da sua casa. Uma refeição saborosa pode trazer uma imensa paz e preencher o vazio de propósitos maiores. Manter um diário de gratidão, mesmo que apenas algumas frases por dia, pode ajudar a focar-se no positivo. Também é importante desapegar-se da necessidade de controlar tudo. A vida depois dos 80 ensina-nos a fluir com a corrente, a aceitar as coisas como elas são, a deixar ir o que não podemos mudar. Isso não significa resignação, mas sim uma sabedoria profunda que liberta de ansiedades desnecessárias. A vida é um presente, e cada dia é uma oportunidade para viver com intenção. Mesmo que essa intenção seja simplesmente ser grato por mais um amanhecer, estas 5 verdades que partilhamos: a transformação das amizades, as alterações físicas inesperadas, as mudanças cognitivas, o desafio da independência e a reavaliação do propósito podem parecer chocantes à primeira vista. Ninguém nos avisa sobre elas, e quando as vivenciamos, podem ser confusas e até solitárias. Mas o importante é que, ao conhecê-las, não são mais segredos, elas transformam-se em conhecimento. E com o conhecimento vem o poder. O poder de se preparar, de se adaptar e de se empoderar para viver esta fase da vida com a maior plenitude possível. Lembre-se, envelhecer não é um fardo, mas uma nova fase da vida cheia de oportunidades de crescimento, de autodescoberta e de um tipo diferente de felicidade. As pequenas mudanças, as adaptações subtis, a abertura para o novo e a gentileza consigo mesmo podem fazer uma diferença enorme na sua saúde, na sua felicidade e na sua paz de espírito. Não há um manual perfeito para envelhecer, mas ao partilharmos estas verdades, esperamos que se sinta mais preparado e menos sozinho na sua jornada. Eu adoraria saber as suas experiências. Alguma destas verdades o surpreendeu? Que outras verdades descobriu depois dos 80 que gostaria de partilhar? Deixe um comentário abaixo.
A sua perspectiva é valiosa e pode ajudar muitos outros que estão a passar pelo mesmo. Se este vídeo lhe trouxe alguma luz, por favor, deixe o seu like. Partilhe com alguém que possa beneficiar destas informações e inscreva-se no canal para mais conversas como esta, que nos ajudam a viver melhor em todas as idades. Lembre-se sempre, a vida, depois dos 80, é uma nova aventura. E cada dia é uma oportunidade para viver a sua melhor vida. Até a próxima, e cuide-se muito bem.